Salve, salve, resenheiros, tudo bem com vocês? Nós aqui para mais um vídeo. Discutir aí sobre os resultados, alguns resultados aí específicos aí dessa última rodada do Campeonato Brasileiro que foi disputada no final de semana. Então, sejam todos muito bem-vindos aí e bora lá resenhar com a gente em mais um vídeo. É isso aí, galera, vamos lá. Campeonato Brasileiro aí a todo vapor. E antes de mais nada, antes de continuar aí com o vídeo, você que está passando por aí, é novo no canal, já curte, compartilha. E quem já faz parte da família Nossa Resenha, curte aí o vídeo para dar aquela força pra gente, beleza, galera? Vamos lá, para resumir um pouco aí da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, John? É isso aí. E só pegando o gancho do Vitor aí, galera, começo de semana aí, a plataforma ela deixa disponibilizado aí 3 hypes para cada usuário aí do YouTube. Então, se vocês puderem hypar o vídeo também, para quem está assistindo no celular é só arrastar lá para o canto, lá onde tem a parte de compartilhar, curtir. Vocês conseguem hypar. Isso daí também é de graça. Todas as pessoas conseguem hypar aí 3 vezes na semana aí gratuitamente. Então, se conseguirem fazer isso daí também, nosso muito obrigado e que nos ajuda muito. Então, bora lá para mais vídeos e sem mais delongas eu vou passar aqui os resultados da rodada para vocês na tela, falar para vocês o resultado e vamos pôr na tela para vocês também acompanharem aí a visualização dos resultados dessa 11ª rodada. Então, a rodada começou no sábado, né? Tivemos aí o Vitória recebendo o São Paulo, vitória da Bahia 2-0 para cima do São Paulo. Aí tivemos também o empate do Remo e Vasco em 1-1. E aí o Mirassol novamente aí ganhou durante a semana pela Libertadores, na sua estreia, primeira vez na história no torneio continental, mas aí no retorno para o Campeonato Brasileiro recebeu o Bahia e perdeu por 2-1 em casa. Então, Mirassol 1, Bahia 2. Aí tivemos ainda no sábado o Santos, hein? Quem diria? Santos ganhou do Atlético Mineiro por 1-0 na Vila Belmiro. E finalizando também a rodada nos jogos de sábado, o clássico entre Internacional e Grêmio aí, que terminou em 0-0. E aí os jogos do domingo, tivemos o Atlético Paranaense recebendo a Chapecoense ganhando por 2-0. O Botafogo empatou com o Coritiba no Rio de Janeiro em 2-2. Aí o clássico Fla-Flu, o Flamengo ganhou por 2-1 do Fluminense e assume aí a vice-liderança do campeonato. O Cruzeiro venceu o Bragantino de virada aí por 2-1 em Minas Gerais. E finalizando a rodada aí tivemos o derby paulista aí, né? Corinthians e Palmeiras aí, resultado também 0-0, que finalizou assim então a rodada do campeonato. Então agora vou passar a bola pro Vitor aí para o resultado que você quiser comentar aí, Vitor, pode mandar bala. Vamos falar aí da vitória do Santos, né? Vitória importante aí contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que também, né? Tá em 8º ali no Campeonato Brasileiro, mas não significa muita coisa. Mal das pernas, um time que na minha opinião é um time muito fraco, né, cara? O time do Atlético Mineiro é fraco, então o Santos aí fez valer o fator de jogar em casa. Uma vitória magra, mas importante, né? Não deixa de ser importante. Não se afastou como gostaria, né, da zona de rebaixamento. Mas é uma vitória que, querendo ou não, dá um certo alívio pro elenco. Traz um pouco de tranquilidade aí na tabela de classificação. Até mesmo porque quem está lá embaixo, lá, se eu não me engano, somente o Cruzeiro venceu. Então é um resultado importante para o Santos. Resultado importante. Dar aquela respirada no campeonato, né? Aquela aliviada aí que clubes assim como o Santos e o Corinthians aí passando por esses momentos aí. Então a gente sabe que é turbulência todo dia e é pressão a toda hora e notícia ruim a todo dia também, toda hora chegando também. Então é pressão que não para. Então estes são os momentos de alívio, né, pro torcedor. Quando o time ganha ali um jogo de Campeonato Brasileiro, seja de Libertadores, dá aquela aliviada, dá aquela respirada. É essa hora que tranquiliza um pouco mais o torcedor. Então é isso aí, né, cara? E assim, muitas pessoas aí que acompanham somente o resultado, né, acaba achando que foi realmente um placar magro, e foi. Mas assim, mais importante para mim do que os 3 pontos foi a forma como o time se apresentou, a forma como o Santos jogou. E
as novidades, né, cara? Tipo assim, jogadas trianguladas são. Foi uma forma de jogar que o Santos não jogou ainda nessa temporada. Não jogou também com o Vojvoda, não me lembro. E não jogou muito menos também com Caixinha. Tô voltando lá atrás para ver se a gente começa aí a cavocar para ver quando que o Santos fez uma última partida tão boa que nem essa do sábado, né? Então, assim, fazia muito tempo. Torcedor, assim, em todas as esferas aí, torcedor santista ficou, sim, satisfeito com essa vitória. Claro, os 3 pontos ajudam, né? A gente sabe que a situação ainda é bem crítica. O time tá pertinho ali da zona de rebaixamento, mas a forma como jogou dá uma certa esperança ali, né, de que dias melhores virão aí pro Alvinegro Praiano, né? Então, vamos ver se realmente o Cuca, né, e junto com o elenco aí, consegue manter esse nível aí, ter uma regularidade dentro da temporada aí e se levantar, né, cara, que é o que tá precisando. Então, fica essa esperança aí. Aí agora vamos passar aqui sobre o resultado do São Paulo, né? São Paulo que foi visitar o Vitória da Bahia aí, perdeu de 2-0 aí. Inclusive, São Paulo foi visitar o Vitória da Bahia e um jogador ex-Corinthians aí marcou um gol para cima de São Paulo, né? Então, São Paulo correu para tomar um gol de ex-corintiano. E uma vitória que faz com que o São Paulo seja ultrapassado na tabela de classificação, né? E também, consequentemente aí, uma chuva de críticas aí ao professor Roger, né? Então, Roger que não tem vida fácil em São Paulo mesmo quando ganha. São Paulo que ele já vem mostrando ali as mudanças, a cara dele no time, e isso daí cai como uma crítica, né? Pela maior parte da torcida do Tricolor aí, que tem muita saudade do Crespo, né? Então, o Crespo realmente deixou muita saudade ali na região do Morumbi, e, cara, acho que vai ficar cada vez mais difícil aí essa situação do Roger, né? Porque por mais que o cara faça resultado, a forma que o time vem jogando, que é a forma que ele quer que jogue, já tá complicando aí. E jogadores como o Marco Antônio e Danielzinho, que estavam jogando muito bem com o Crespo, já caíram de rendimento, o que é mais um motivo para a torcida criticar, e com razão, né, cara? Porque eram 2 meninos aí que o Crespo encaixou no time aí, era o motorzinho do time e já não estão rendendo como estava rendendo na mão dele, né? Então, resultado complicado para o São Paulo, que ainda assim figura ali entre o G4 ali, mas, cara, é uma situação complicada que vem vivendo São Paulo dentro da competição, né? O São Paulo dorme aí na terceira posição do Campeonato Brasileiro. É uma derrota que, cara, contra a Vitória, que tá ali em 10º no Campeonato Brasileiro, mas é por enquanto. Então, você perder pro Vitória, mesmo que seja fora de casa, um clube que daqui a pouco vai estar brigando lá embaixo contra o rebaixamento, então foi um resultado muito ruim. Até mesmo porque, se a gente comparar os dois elencos aí, Vitória não sai nem na foto, né? Então foi um resultado muito ruim pro São Paulo, ainda mais com a vitória do Flamengo, que ultrapassa aí o próprio Fluminense e o próprio São Paulo. Então, ambos, as três equipes aí, junto com o Bahia, né? São 4 equipes aí com 20 pontos. Então, cara, deixaram o Flamengo chegar. O Flamengo se encontrou aí com o Léo Jardim e chegou. Então, é aquilo. A briga que a gente esperava começa a acontecer. Vai ser aí Flamengo e os porcos, né? Mas pro São Paulo foi um resultado muito ruim. Muito ruim. E é aquilo, né, cara? Todo dia é um leão por dia que o Roger Machado vai ter que matar ali pra continuar no São Paulo, porque não vai ser fácil não, cara. Enquanto ele estiver no comando técnico do São Paulo ali, acredito que a torcida vai pegar muito no pé. Então, outra coisa que eu sempre vou falar aqui, cara, eu acho que, na minha opinião, foi uma troca muito ruim essa que a diretoria do São Paulo fez entre os treinadores. Acredito que se tivesse o Crespo ali, o São Paulo estaria melhor. Pode ser que não estaria em primeiro, mas no meu ponto de vista, o que vinha jogando com o Crespo, acredito que estaria ali em segundo e mais páreo ali com o Palmeiras ali, cara. Mas aí acabou fazendo essa troca e deu uma
uma leve bagunçada ali, né? Porque o Roger Machado ainda parece que não se encontrou nesse time do São Paulo aí. E nem sabe, eu acho que nem ele sabe o que ele tá fazendo com esse time de São Paulo dentro de campo, né? Pelas coletivas a gente já vê que é um cara que ainda falta aquele punch ainda, né? Ainda falta cancha aí pro Roger Machado se tornar um treinador melhor aí dentro do cenário nacional, né? E aí, como você já citou o Flamengo, vamos falar aí do Fla-Flu, né? O Flamengo que venceu o Fluminense por 2-1 e quase que o Pedro, ex-Fluminense, né? Que foi onde ele começou a trajetória dele no futebol, não mete um hat-trick, né? Gala do Pedro ontem aí, que fez um golaço, né? Primeiro gol ali, muito oportunista ali da parte dele. E no bate-rebate ali, o Fábio rifou a bola ali para o meio de campo. O jogador do Flamengo fez um passe ali meio que de calcanhar ali no ar, né? Ele fez o passe ali e o Pedro viu que o Fábio estava fora do gol ainda, de onde ele recebeu a bola e emendou, então foi um golaço, né? Aí o segundo gol também um gol oportunista, né? Da parte do Pedro e, cara, tem que ser assim, centroavante que tá tem um time que funciona muito bem ali, desde a sua defesa, meio campo, laterais até o ataque, que é o Flamengo. É um cara que tem que pôr a bola para dentro mesmo e aproveitar as oportunidades que chegam, né? E ali no Flamengo a gente sabe que a bola chega demais, né? Então ele teve ali, foi muito feliz nessa noite de domingo aí e só não fez o hat-trick por causa que ele acertou a trave, né? Então, um resultado importante que também faz com que o Flamengo assuma a segunda colocação do campeonato, 6 pontos ainda atrás do líder Palmeiras, mas assim, né, cara, se a gente for lembrar, tem um jogo a menos, só que aí é claro, né, tem que jogar esse jogo a menos e vencer, e também tem um confronto direto, né, entre Palmeiras e Flamengo, então realmente dá uma mudada aí já esse empate do Palmeiras, a gente vai falar com certeza mais sobre isso logo mais, mas essa vitória do Flamengo aí foi muito importante, que é o que você falou, já vai credenciar aquela briga que a gente falou desde o começo, né, que seria entre Palmeiras e Flamengo. Então, o Flamengo se encontrou aí com o El Jardim depois da saída do Felipe Luiz. Vem muito bem, vem numa crescente muito boa aí dentro do Campeonato Brasileiro. E é isso, cara. A gente sabia que uma hora ou outra ia ficar aí os dois aí na ponta do Campeonato Brasileiro. Mas volto a falar, hein, cara. Volto a falar. O Flamengo, pra mim, é franco favorito. Eu acredito que vai dar muito trabalho aí pro Palmeiras. E eu não sei não se o Flamengo não consegue o bicampeonato do Brasileiro, hein? Falando aí pelo jogo que eu vi ontem aí, clássico Corinthians e Palmeiras. Se o Palmeiras não abrir o olho aí, é capaz do Flamengo ficar com o bicampeonato brasileiro. Então, claro que a gente está só na 11ª rodada, tá cedo ainda, tanto para falar que qualquer um dos dois vai ser campeão, mas a gente sempre aponta os dois porque hoje em dia são os favoritos, né, nos campeonatos em que disputam. Então, exato. O Flamengo, essa crescente do Flamengo dá aquela preocupada aí nos adversários e o clube começa a se encontrar na temporada, né? Vem de vitória aí na estreia da Libertadores, fora de casa. Uma vitória num clássico contra o Fluminense. Então, tudo isso aí vai ganhando mais moral. Vai incorporando ainda mais esse elenco do Flamengo. Que, diga-se de passagem, né? É um elenco muito forte. É um dos elencos mais fortes aí que a gente tem aí no Brasil. E é por isso que eu falo, cara. Não sei não se não acaba passando logo o Palmeiras na ponta da tabela não, hein? Pode acontecer, com certeza. Como eu falei, tem um jogo a menos, tem um confronto direto. Então isso daí pode realmente fazer com que o Palmeiras empate o número de pontos ali. E aí, pelos critérios de desempate, vai depender também muito do desempenho dos dois times, né? Pô, o resultado que eu quero comentar antes da gente entrar no derby aí é o empate também de um outro clássico que foi no sábado, né, entre Internacional e Grêmio. Empate feio, né, cara? E um jogo muito mal jogado dos dois lados, jogo sem muita oportunidade para os dois lados. Então, o clássico gaúcho aí terminou empatado do jeito que começou, sem muitas emoções aí. Então, para quem foi ali no gigante do Beira-Rio ali no sabadão à noite, aquele horário semi-balada ali, cara, se decepcionou, viu? Porque que jogo feio. Eu assisti um pouco desse jogo aí
Jogo fraco tecnicamente, sem muita chance para os dois lados. Então, foi justo o empate. Só que também, além de ser justo por ter sido um empate, foi um empate aí sem gols, né? Como terminou do jeito que começou. Então, resultado bem ruim para os dois times, com certeza. Não é o que se esperar, né? Os times gaúchos aí já tem um tempo que não brigam por absolutamente nada, a não ser Campeonato Gaúcho. A gente viu aí que o Grêmio foi campeão gaúcho aí em cima do Internacional e, cara, com toda certeza aí, eu vou cravar aqui que vai. As duas equipes aí do sul aí do Brasil não vão arrumar nada esse ano. E olha lá se não ficarem os dois na parte de baixo da tabela, hein? São dois times bem abaixo do que essas duas instituições representam pro futebol brasileiro, né, cara? A gente já foi de ver aí times do Inter e times do Grêmio muito fortes, que todo ano sempre brigava por coisas importantes, títulos grandes. E hoje em dia não é isso, né? Então, clássico bem abaixo do que se espera, do que se fala do Grenal, do que representa o Grenal aí no nosso futebol brasileiro. E é isso. Duas equipes muito abaixo, um clássico muito abaixo. Então é isso, não tem muito o que falar, até mesmo porque eu não acompanhei muito essas partidas aí não. Então é um clássico de dois times que vão ficar ali na parte de baixo da tabela. Acho que são dois clubes aí que não almejam coisas muito grandes aí no Campeonato Brasileiro não. Também acho. O último ano de protagonismo do Grêmio foi quando ganhou a Libertadores há quase 10 anos atrás, né? Há 9 anos atrás, para ser mais exato. Mas tô com você, também acho que é time de os dois, tá? Time de meio da tabela para baixo, não vão almejar muita coisa não e precisa muito melhorar e urgente, né? Porque o que apresentaram sábado foi sofrível. Mas vamos virar a página aí e falar sobre o último clássico da rodada aí, o derby, né? O que a gente vai falar, né? Dois garotos, né? Dois garotos, é isso que a gente vai falar. Um jogo da importância que tem, do tamanho que tem, e simplesmente infantil, lance infantil. Claro que eu vi algum vídeo na rede social um pouco mais cedo, que fala realmente, a gente que é torcedor raiz, né? A gente via coisa pior na época que a gente era criança, que a gente assistia futebol, a gente via coisa muito pior e não se dava tanto. Como que eu posso falar? Não se falava tanto nisso. Era o calor do jogo, o calor do momento. E jogadores faziam isso pra torcida. Sim. Ou então você faz um gesto desse dentro de campo, então tá todo esse alarde todo. Lembramos muito bem do Edmundo, né? Então, Edmundo, Romário, faziam muito isso, fazia até pra torcida e ficava por isso mesmo. Então hoje estão gourmetizando muito o futebol, cara. Então o futebol tá ridículo. Igual tá chato. Exato. O jogador faz um gol, ele não pode tirar a camiseta porque é punido. O jogador faz um gesto obsceno hoje. Eu falo que é infantil porque hoje em dia tem câmera em todos os lugares do estádio. Então o cara sabe que vai ser punido. Ele sabe porque na semana retrasada contra o Fluminense, o Alan, companheiro de equipe, fez isso e foi punido. Então é por isso que eu falo que ele foi infantil. Porque um jogador do mesmo clube, companheiro de clube, fez isso e foi punido. Aí o cara vai e me faz isso num clássico contra o Palmeiras. Você precisando se reabilitar dentro do Campeonato Brasileiro, nada melhor do que vencer um clássico para ganhar aquela moral dentro do campeonato, para ver se reergue dentro do campeonato. Aí o cara me faz isso ainda no primeiro tempo. Então o Palmeiras passou praticamente o jogo todo com um a mais, até a expulsão do Mateuzinho também. Que aí na expulsão do Mateuzinho, cara, foi infantil, mas foi satisfatório aquele soco na cara do Fraco Lopes, hein? Foi muito satisfatório. Então, Mateuzinho, por isso não vou pegar tanto no seu pé não, viu? Vou pegar um pouco mais no pé do André aí, que foi infantil pelo simples fato
de ver que o Alan foi expulso contra o Fluminense por um mesmo lance e repetiu o lance. Então aquilo prejudicou completamente o clube, prejudicou muito o Corinthians, que mesmo assim teve a oportunidade de, com 2 a menos, ainda ganhar o jogo naquele lance do Yuri Alberto. Sim. Se ele tocasse a bola pro Kaique, se ele desse um jeito de tocar a bola pro Kaique, cara, com certeza que o Kaique ia fazer o gol. Mas ele quis ser fominha, né? E aí o Carlos Miguel acabou salvando o Palmeiras ali de uma derrota que eu vou falar pra você, que se acontecesse de perder pro Corinthians com 2 a mais, ia ser muito vexatório. Ia ser vexatório demais. Então, pro Palmeiras, esse empate saiu muito melhor do que pro Corinthians, com certeza. Eu acho que, na verdade, o empate saiu melhor pro Corinthians do que pro Palmeiras, né? Porque por estar com 2 a menos, a gente sabe da dificuldade. Num clássico ainda, mas jogou em casa. Ok, tem a força da torcida, mas, cara, a gente sabe que dentro de campo faz uma diferença um jogador, imagina 2. Realmente. Quero deixar minha opinião também, que é exatamente a mesma que a sua. A infantilidade do jogador André por ter sido expulso, de uma mesma forma que o Alan tinha sido expulso há algumas rodadas atrás contra o Fluminense. Então, cara, é assim, o cara é infantil por conta disso, né? Então, sabe que de alguma forma vai ser visto o gesto que ele fez, e concordo também, cara, sabe? Esse politicamente correto, ele veio para destruir não só os esportes, mas o planeta inteiro. Porque assim, hoje em dia o cara não pode mais contar uma piada, o cara não pode mais fazer uma zoeira, o cara não pode mais fazer uma provocação. Vai chegar um momento que o cara vai fazer gol, vai falar assim, me desculpa, vai colocar a bola no meio do campo e vai fazer um gol contra. Então assim, os jogos vão terminar tudo empatado. Porque se for seguir essa cartilha aí, cara, é ridículo. É boçal isso daí, é nojento. Então assim, a gente sabe que no calor do momento, porra, é um clássico, é jogo pegado, é jogo que... Quantas e quantas vezes a gente já não viu briga dentro de campo aí, fora de campo, entre torcidas também, quando se fala de Corinthians e Palmeiras. Então assim, cara, os caras querem ficar podando, querem ficar castrando os caras dentro de campo aí, e é complicado. Ah, mas beleza, vai mulher, vai menina no estádio, eu entendo. Aí por isso entra a questão do cara ser infantil. Mas agora sim, os caras gourmetizar, como você falou, o esporte. Eu digo esporte porque isso daí acontece em várias outras modalidades também. Então assim, o cara tem que, sabe, se conter em tudo. O cara às vezes vai para uma entrevista coletiva, que nem aconteceu lá no Campeonato Paulista lá. O cara do Bragantino falando da juíza que apitou o jogo contra o São Paulo. Sabe? Então assim, são coisas que acontecem. O cara foi infeliz no comentário? Foi, a gente até falou isso aqui no canal. Mas assim, tem coisas que é muito mais absurdo que acontece no nosso país, na nossa sociedade, e todo mundo fica ali pianinho, não fala nada, agora quer ficar apontando o dedo quando é um jogador de futebol, né? Ainda mais quando o cara é bem conhecido. Então, fica bem complicado, cara. Mas assim, já aproveitando e deixar o meu comentário sobre o jogo em si, que papelão do Palmeiras, hein? Ê, Palmeiras, hein? Será que tem a ambição e a vontade de ser campeão brasileiro mesmo desse jeito? Porque com tropeção desse aí. É por isso que eu falo. Quando eu falo que esse time do Palmeiras não é tudo isso, ainda me pegam no meu pé ainda, não. Por eu estar falando. Palmeiras não é tudo isso. Não, mas Palmeiras... assim, o que eu ia falar da questão do Palmeiras tecnicamente é que assim, eu percebi o quê? A falta do John Arias nesse meio de campo do Palmeiras. A gente viu que o jogo do Palmeiras foi alçar bola na área do Corinthians. Então assim, se fosse uma defesa bagunçada, uma defesa mal postada, uma defesa que marcasse a bola, o Corinthians tinha saído dentro do seu próprio estádio num clássico contra o Palmeiras goleado. Porque o tanto de bola alçada na área não tá escrito. E é a única jogada que o Palmeiras tem, cara. Então assim, porra, o técnico tem todos os méritos que tem. Ganhou tudo que já ganhou. O cara não consegue mudar o esquema tático, sabe? Então é isso que é a minha queixa aí pro senhor Abel Ferreira. Ah, mas ele não estava ontem na beira do gramado. Dane-se, cara. É ele quem treina o time. Então, assim, tudo que foi combinado com o auxiliar técnico é coisa que ele passou pro cara passar ali pros jogadores dentro de campo. Então, assim, sai uma peça do time, que é o John Arias, você já vê a enorme falta que faz. Porque é um cara que pensa a jogada e que articula a bola ali no meio de campo do ataque pra frente. Então, assim, sem esse jogador aí, é bola alçada o tempo inteiro. E torcer para um Flaco, um Gustavo Gomes,
ou um Marlon Freitas aí, achar numa cabeceada ali uma bola que vai abrir placar e de repente finalizar já o resultado. Porque assim, não tem outro tipo de jogada. E eu acho que isso daí pro elenco que o Palmeiras tem, cara, é muito pouco. É muito pouco. E assim, foi um vexame para mim no empate sim pro Palmeiras. Foi um vexame. Ah, beleza, líder isolado ainda com 6 pontos à frente. Mas a gente já viu aí que o Flamengo já começa a aparecer no retrovisor. Então, assim, de patinada em patinada, cara, chega lá no final do ano, vai fazer falta esses 2 pontos aí. E com 2 a mais, se o Palmeiras tivesse perdido, o vexame ia ser muito maior. Então fica a minha crítica aí pro Abel Ferreira que, mais uma vez, com uma única peça que o cara perde do time aí, o cara não consegue fazer mais nada. É só bola alçada na área e esse é o repertório que o cara tem para um jogo aí. Se a gente for contar 90 minutos mais os acréscimos aí do primeiro e segundo tempo, cara, foi muito vexatório. Então, essa é a minha crítica que eu tenho que fazer pro Palmeiras aí. Mas agora você tá com a bola aí, pode fazer seu comentário aí. O único ponto que eu quero chegar é que eu já tô vendo muito torcedorzinho do Palmeiras em rede social postando a mesma ladainha do ano passado. Se ganha é líder, se perde é líder, se empata é líder. Uhum. Continuem assim, que a gente viu o que aconteceu ano passado. Então continuem assim, viu? Continuem assim, que eu quero ver quando perder a liderança, o que vocês vão postar em rede social aí, tá bom? Eu gosto assim. Então é aquilo, cara. É o que eu tenho. Só pra finalizar aí, John, é pra falar isso. Pra mim não é nada demais. Não é toda aquela potência que a gente via anos atrás, cara. E eu falo isso, tá? Já desde 2024. Desde 2024, quando somente ganhou o Paulista. Aí o ano passado já não ganhou nada. Esse ano só ganha o Paulista de novo. E cara, na boa, eu acho que vai ficar nisso aí mesmo. Vai ficar nisso aí mesmo. Pode ser que venha a ganhar algum outro título, claro. Tem total competência para isso. Mas a minha opinião sobre o Palmeiras é essa, cara. Não tem esse time todo que tinha antes, não. O Palmeiras já tá mais fraco do que nos anos anteriores aí. Então, cara, minha opinião, não é tudo isso aí não. E provou isso no jogo de ontem. Com 2 a mais, não conseguiu ganhar. E não vem com papinho, com discursinho, mas estava fora de casa. Não tem nada a ver não. Quando você tem vantagem numérica, jogando em casa ou fora de casa, cabe ao time que está com a vantagem numérica ir para cima e buscar a vitória. Então a gente vê a incompetência do elenco do Palmeiras nesse jogo aí. Claro que, como você mesmo falou, o John Arias fez falta. Claro que fez falta porque é um excelente jogador. Mas, cara, é aquilo. Ele não vai jogar todos os jogos até o fim do ano. Então, é por isso que eu falo. Não vejo nada demais nesse time do Palmeiras. Então é isso aí. Essa é a minha opinião aí. Claro que, como eu disse, não tiro a infantilidade aí do André. Se não fosse isso e nem a expulsão do Mateuzinho, eu acredito que o resultado do Corinthians teria sido muito positivo. Claro que tem uns lances ou outros ali também de arbitragem, né? Porque o VAR chamou o árbitro para visualizar aí as duas expulsões do Corinthians. Mas em nenhum momento também o VAR chamou ali o juiz para ver a cotovelada do senhor Fraco Lopes no Bidon. Exato. Então tem certas coisas. E eu não vou nem entrar no mérito, cara. É mais isso mesmo. Acredito que vejo muita gente aí falando, muito torcedor do Corinthians falando, e eu também concordo aí que tem que ver qual é que é o psicológico dos atletas do Corinthians aí, cara. Porque isso não é normal. A gente não tá falando de dois lances parecidos que aconteceram em anos diferentes ou com 10 ou 15 partidas depois. Pô, aconteceu isso contra o Fluminense. E se eu não me engano, aí 2 partidas depois acontece de novo. Então é complicado isso. Mas, tranquilo. Da minha parte é isso aí, John. Galera, a gente vai voltar essa semana aí com bastante conteúdo também, tá? E espero que vocês aí nos ajudem aí essa semana aí compartilhando e fazendo parte aí dos vídeos do canal, velho. Então é isso aí, galera. Então agradecemos aí vocês que ficaram com a gente até aqui. Como o Vitor falou, teremos mais
vídeos aí ao longo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, curte, compartilha, hype o vídeo aí pra gente ser assistido por mais pessoas aí, o canal crescer dentro da plataforma. Então, nosso muito obrigado a todos vocês aí. Um abraço e até o próximo vídeo.